O Senhor colocou no meu coração esta palavra há alguns dias. E quando nós lemos esse texto, esse salmo, a gente vê a situação que Davi estava vivendo. Davi está passando pelo momento de tristeza, de amargura, onde a alma dele começa a gritar dentro dele. E por que isso? Porque talvez você e eu, nós temos, e eu acredito que cada pessoa, cada irmão, cada igreja, cada ser nesta terra, já se perguntou para si mesmo, porque muitas vezes as suas orações não são atendidas. Aleluia. Porque muitas vezes Deus se cala e não fala nada. Durante 400 anos, Deus se calou e não disse sequer uma palavra. Aleluia. Você vê no final de Malaquias para o início de Mateus, há uma página branca. 400 anos Deus se cala e não fala nada. Aleluia. A velha aliança da transição da velha para a nova. Davi ele faz 4 perguntas interessantes nesse salmo. Aleluia. Ele diz até quando? Ele repete 4 vezes. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Aleluia. Agora o que eu acho mais maravilhoso é que Davi começa esse salmo moído, quebrado, com a sua alma arrebentada. Ele está gritando dentro de si, ele está esperando uma resposta de Deus, mas Deus não responde nada. Deus não fala com Davi aqui. Aleluia, Senhor. Aleluia. E ele termina o salmo, a Bíblia é bem enfática em dizer que o versículo de número 6, Davi não está mais reclamando nem murmurando, se pode dizer dessa forma. A sua alma está em conflito porque Deus não responde Davi. Mas o versículo de número 6, Davi continua e ele termina louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. Ele começa a entender que apesar da circunstância, ele precisa louvar ao Senhor. Ele precisa adorar ao Senhor. Ele precisa, amém, sair do estágio de perguntar para Deus por que Deus não responde. Em vez de perguntar a Deus, irmão, vamos cantar. Vamos louvar. Porque quando nós louvamos o Senhor, quando nós adoramos o Senhor, situações são mudadas. O mundo espiritual começa a se mover ao nosso favor. Mas a pergunta do texto é interessante porque começa dizendo, Davi começa no primeiro versículo: até quando, Senhor, esquecerá de mim para sempre? Até quando ocultará de mim o rosto? Parece que Deus não está olhando para Davi, parece que Deus não ouve mais a oração de Davi. Aleluia. Aleluia. O tema desta noite que o Senhor colocou no meu coração: o que fazer quando Deus não responde, quando Deus se cala, quando Deus não te responde nada, quando Deus não fala nada para você. O que você e eu fazemos quando Deus não responde às nossas orações? Aleluia. Quando Deus, amém, Ele não dá, amém, Ele não direciona o que você tem falado no pedido diante de Deus. O que nós vamos fazer? O que faremos? Então, nesse contexto, nesse diálogo que ele tem em oração com Deus, ele quer uma resposta de Deus. Glória. E porque toda pergunta ela necessita de uma resposta. Então nós precisamos de uma resposta. Aleluia, Jesus. Mas antes de falar sobre responder e Deus responder a nós, eu queria trazer alguns textos quando Deus não falou nada, e quando Deus se calou e não disse nada para ninguém. E quando Deus não quis falar nada, nem para os próprios profetas, Deus se calou. Eu queria começar por 1 Samuel, amém? Capítulo, aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 28, versículo 6. 1 Samuel 28, versículo 6. Deus seja louvado. Aleluia, Deus Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Amém.
E diz assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nada, Aleluia. nem por sonho, nem por Urim, e nem por profeta. Aleluia. Por que Deus não respondeu Saul? Por que Deus não falou com Saul? Glória a Deus. Porque Saul perdeu, aleluia, a adoração. Saul está totalmente fora da vontade do Senhor. Então essa é uma das causas. Por que muitas vezes Deus não nos responde? Porque precisa de um anivelamento, precisa de algo a ser feito, precisa de algo muito mais. Então Deus precisava que Saul tivesse na posição, porém Saul está o quê? Está fora. É verdade. Aleluia. Saul não está mais adorando a Deus, Saul está totalmente, amém, fora dos conceitos e da vontade do Senhor. Por isso Deus não respondeu. Aleluia. Então nós podemos assimilar, se Deus não está respondendo algumas coisas, podemos perceber que alguma coisa precisa ser feita antes Aleluia. que Ele se cale para sempre. Aleluia. Diga Glória a agora. Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Queria também trazer o texto, mesmo no livro de Isaías também, 59. Você pode abrir Isaías 59, você vai ver o que faz-nos a separação, por que Deus muitas vezes se cala. Isaías 59, Glória a vamos Deus. encontrar, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que possa salvar, nem os seus ouvidos surdo, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobre o rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então, se Saul, aleluia, não ouvia a voz de Deus, porque algo estava errado. Se Isaías 59 está dizendo que os nossos pecados, os nossos delitos encobre, aleluia, e Ele não consegue falar conosco, porque alguma coisa precisa ser mudada em nós. Não é Ele, é nós. Sempre fomos nós. Deus sempre quis ter uma intimidade, um relacionamento conosco. Mas nós muitas vezes deixamos Deus do lado. Muitas vezes nós priorizamos coisas em primeiro lugar. E Deus muitas vezes não é a prioridade. Por isso que Deus muitas vezes não fala. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. De novo, no mesmo texto de Isaías 42, para a gente voltar para o texto inicial. Aleluia, Jesus. 42, 14 diz assim: por muito tempo me calei e estive em silêncio e me contive, mas agora darei grito como um parto herente, e ao mesmo tempo afogarei e estarei esparrofidos. Eu não sei como está escrito na sua Bíblia, mas por muito tempo Deus se cala, Deus não responde, Deus fica em silêncio. Amém? Amém. Vamos voltar para o texto de Salmo, número 13. Então eu queria colocar algumas coisas referente a Deus não falar, a Deus se calar. Ô, glória. Deus poderoso. Glória a O que nós vamos ver no primeiro texto, primeiro versículo? Ele diz assim: até quando esquecerá de mim para sempre? Até quando ocultará de mim o rosto? Glória a Deus. Aleluia. E eu queria começar pelo primeiro tópico que eu acredito que você e eu passamos. Primeiro estágio da vida de um crente ou de qualquer pessoa é que a gente quer que Deus fale. A gente quer que Deus responda a nossa oração. Aleluia. A gente quer sair dizendo: eu posso cantar, louvar o Senhor porque eu recebi a minha bênção. Deus me abençoou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. É verdade, nós queremos receber. Nós queremos dizer: sim, Deus fez. Mas às vezes Deus não faz. Então o primeiro tópico eu quero dizer, querido, silêncio de Deus não é ausência de Deus. Aleluia. Deus pode estar em silêncio, mas Ele não está ausente. Aleluia. Você está aí, mas se você não quiser falar, você não vai falar. Mas você está presente. Deus pode não estar, aleluia, te respondendo, mas não quer dizer que Ele está ausente da tua vida. Ele continua do teu lado. Ô, glória. Aleluia. E também no silêncio Deus trabalha. Aleluia. 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 Segundo tópico, porque Deus não responde? Porque muitas vezes nós estamos preparados para a resposta de Deus,
Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pedimos coisas, em vez de pedir algo, amém, que seja da parte espiritual. Nós, às vezes, pedimos coisas materiais, enquanto nós deveríamos pedir coisas espirituais. E às vezes as coisas materiais, Deus sabe assim, não vou responder. Por quê? Porque se eu der, vai dar errado. Porque se eu der, esse coração vai se soberbecer. Porque se eu der, essa pessoa vai se desviar da minha presença. Então Deus muitas vezes diz assim, você não está preparado para que eu possa te responder. Agora não. Aleluia. Agora não. Aleluia. Eu conheço pessoas que se Deus dá dinheiro, amém, ela do outro dia sai da igreja. É verdade. Eu conheço pessoas que se tiver, ficam orgulhosas. Eu conheço pessoas que se tiver dinheiro, querido irmão, ela não te dá mais a paz do Senhor, ela passa lá pelo outro lado da rua. Aleluia. Sabe por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Oh, glória. Por que Deus não dá? Por que Deus não responde? Porque ações que não são ouvidas. Mas Deus viu, visualizou, mas não respondeu. Você já mandou mensagem para alguém? E aquela pessoa viu a mensagem, mas ela botou dois, amém? Ela botou aqueles dois, amém? Mas ela não te respondeu. Ela apenas visualizou o teu pedido, aleluia, aquilo que você queria, mas ela não te respondeu na hora. Sabe por que ela não te respondeu? Porque, aleluia, ela vai arquivar a tua conversa, ela vai arquivar o teu pedido para te responder na hora certa. Sabe por quê? Porque tem hora que Deus não vai te responder porque você não tem condições de receber. Você não tem estrutura espiritual para receber naquele momento. Então Deus espera o momento, a hora certa, para te dar aquilo que você precisa. Aleluia. Porque nem sempre o que você pede é aquilo que você realmente precisa. Deus vai te dar aquilo que é para você, amém, chegar até a Ele. Deus vai te dar coisas, amém, na parte no campo espiritual. Muitas vezes não é natural, é espiritual que você vai. Aleluia, glória a Deus. Quinto, observação: não é o ambiente, não é o lugar que impede de Deus responder, amém, mas a nossa desobediência a Ele. Aleluia. Diante dele, não é o lugar, não é o ambiente que impede de Deus responder a tua oração, mas a sua desobediência, amém, a sua falta de temor, de amor, de reverência a Ele faz e impede que Ele ouça a tua oração É e verdade. te responda na hora. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar sobre 3 personagens nessa noite e vou voltar para o texto. O primeiro é Daniel. Oh, glória. Aonde que Daniel estava? Na cova dos leões. Deus ouviu Daniel na cova dos leões. Então não é o lugar, não é o ambiente, não é o trabalho, não é a sua casa, não é a sua vida financeira, econômica, espiritual, amém, sentimental. Não é isso que está impedindo de Deus falar contigo. Sabe o que é? É a sua posição diante dele, é a sua obediência diante dele, é a sua adoração a Ele, Deus, aleluia, Jesus. é a sua entrega a Ele. Aleluia, Deus. Daniel na cova dos leões e Deus falava com Daniel. Outro personagem, Davi está na caverna de Adulão. Davi está sendo, amém, passando pelo momento difícil. Deus estava falando com ele. Por quê? Porque Davi tinha o coração segundo Deus. A Bíblia diz que ele tinha um coração, amém, de adorador, um coração, amém, que agradava a Deus. Então não é o ambiente, não é a caverna, não é a cova do leão, amém, é Deus fala contigo independente de lugar, porque Ele é Senhor. Ele precisa que eu e você esteja no nivelamento, que Ele, amém, possa falar conosco, que a gente ouça a voz dele. Aleluia. Amém? Também queria falar de outro, José. José foi vendido como escravo. Mas Deus usou José onde? Na prisão, onde ele estava ali. Deus usou ele, não é o ambiente, irmão, não é o lugar. Deus se manifesta na hora, no momento certo, independente de onde você esteja. Deus fala aqui, Deus fala em casa, Deus fala na igreja, Deus fala às vezes em lugares que você mais ou menos possa imaginar. Deus fala, porque Ele é Senhor. Mas nós é que precisamos nos ajustar à vontade dele, ao seu querer, à sua vontade. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. Terminei os toques. Amém? Vou falar de 3 coisas importantes.
Eu queria falar sobre o menino Samuel. E para a gente ligar Samuel capítulo número 3, eu queria apenas ler o versículo para ver como Deus fala. Aleluia, Jesus. Samuel capítulo número 3, versículo 4. Diz assim: E o Senhor chamou e o menino Samuel, Samuel, Samuel. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Sabe o que é mais incrível? É que Eli já tinha perdido a visão. Aleluia. O profeta Eli já tinha se corrompido. Saul já tinha se corrompido. Oh, glória. Mas Samuel não. Eu quero nessa noite, querido irmão, falar algo de Deus para a tua vida, para a minha vida, porque eu sou Aleluia, primeiro. Deus. Enquanto você estiver Aleluia, Jesus. nas mãos do Senhor, enquanto você estiver na vontade do Senhor, enquanto você estiver vivendo, amém, fazendo aquilo que Ele manda, amém, Ele vai chamar e você vai dizer: Eis-me aqui, porque você está ouvindo a voz dele. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Eu queria falar algo também que Deus colocou no meu coração. Quando você não conhece quem é a voz que te chama, você não tem nenhuma responsabilidade de atender Aleluia. o seu chamado. Aleluia, Deus. Porque quando você conhece a voz de Deus, você obedece assim: Eis-me aqui. Aleluia. Mas quando você não conhece quem te chamou, quando você não sabe quem está te chamando, você não tem a obrigação de atender, porque você não sabe quem é. Mas quando você conhece que é Deus, você fala: Eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Deus poderoso. Glória a Deus. Então você só está hoje aqui porque você está ouvindo a voz do Senhor. Você só está aqui porque você ouviu e obedeceu a Ele. Oh, glória. Porque você conhece quem é Ele. Oh, Deus poderoso. Deus santo. Glória a Deus. Outra Aleluia. coisa que eu queria considerar: Oh, glória. o pior de tudo é muitas vezes pessoas, e estou falando Deus de nós santo. mesmos, é a gente ouvir a voz de Deus, ter experiência com Deus e esquecer dele. Oh, Isso Senhor. aqui é pior. Deus. Aleluia. É você conhecer aquele que te tirou do vale, aquele que te tirou da lama. E muitos têm feito assim. Ouviu a voz de Deus, atentou para a voz de Deus, mas hoje não reconhece mais. Deus poderoso. Eu Aleluia. reconheço que tem muita gente que culpa Deus por tudo. Porque diz assim: na hora que eu mais precisei, ninguém fez nada por mim. Deus seja louvado. Deus não tem culpa disso. Aleluia. Ele chamou cada um de nós para um propósito.